Oi, paz e graça. Deus abençoe a cada um que for alcançado por esse vídeo e que tiver a paciência de ouvi-lo até o final, que Deus possa abençoá-lo imensamente. Eu sou o presbítero Valnei e quero dar continuidade a um raciocínio que eu coloquei em um tema, do qual eu coloquei o nome de Céu de Baiano, que o objetivo é falar sobre novos céus e nova terra. Só que existem assuntos preliminares que devam ser tratados até eu começar a falar definitivamente sobre o determinado assunto. E dentro dessa sequência tem 3 coisas que eu devo dizer sobre construir, desconstruir e reconstruir. E nesse vídeo eu quero especificamente falar sobre construir, sobre a construção, sobre a criação de Deus, tomando o Gênesis, o livro de Gênesis, como a base do raciocínio, da meditação, que diz, no princípio, pelo menos os versículos 1 e 2 do capítulo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, como eu já mencionei algumas vezes em alguns outros vídeos e algumas postagens minhas, Deus é criativo, Deus é criador. O Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus de construções. Ele não é um Deus estático, parado, não, Ele é dinâmico. E toda a extensão da sua criação é a grande prova disso. Então nós temos uma visão de Deus, uma visão muito estranha, de um Deus parado, de um Deus que não se move, de um Deus limitado, mas não é assim que o Senhor é. E nem eternamente essa relação com Deus será uma relação estagnada. Não, Deus sempre foi criativo. E no princípio Ele criou os céus e a terra, e as criou com perfeição. Sabe, quando Deus, aqui no versículo 1, o autor do versículo desse livro de Gênesis, ele declara a afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir do versículo 2, ele vai anunciar minuciosamente como Deus fez essa criação, a partir do verso 2 até o verso 31 e os versos, a partir do capítulo 2 também, dentro dos versículos 1 até o versículo 25. Sim, os capítulos 1 e 2 vai ser narrado esta construção, esta criação. Deus, Ele é o autor da vida, Ele é o autor de tudo. Eu sei que a nossa fé, ela entra em choque com a ciência, há um grande choque com a ciência, e às vezes a religião tenta dar uma resposta para a ciência, e às vezes as respostas pode sanar alguma coisa, mas ela se torna antibíblica. Talvez não para alguns que lutam por essas afirmativas, mas eu não creio em algumas coisas. Eu não acredito que há um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Há uma corrente de pensamento dentro da teologia cristã de que Deus criou os céus e a terra como se fosse no estalo, tudo perfeito, e houve algo que alterou essa forma. Mas não é isso que a gente encontra no texto. A gente encontra no versículo 1 a afirmativa de que Deus criou os céus e a terra,
e a partir do verso 2, como foi essa criação. Eu não sei qual é a dificuldade que se existe de alguém pensar que a terra era sem forma e vazia, e que Deus, como está narrado no texto, no primeiro dia criou algo, no segundo mais outra coisa, no terceiro, no quarto, no quinto, até concluir a tua obra no sexto dia. Não existe essa dificuldade. A não ser para quem quer caçar chifre na cabeça de cavalo, porque não existe menção contrária a essa de que a terra foi formada por etapa por Deus. A terra foi formada por etapa, sua criação era perfeita, tudo que ele fez era bom. E dentre a sua criação, a grande, a gente poderia dizer, obra-prima da sua criação foi o ser humano. O ser humano, ele criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele os fez macho e fêmea, o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. Aos olhos da ciência isso parece a coisa mais absurda do mundo, mas aos olhos da fé isso não é tão absurdo. Aos olhos da fé isso não é um absurdo. Existem muitas coisas que às vezes é mal entendida, mal interpretada, ou propositalmente, por uma questão de que talvez quem queira dar essa resposta à ciência consiga ver dentro do texto aquilo que não está. Um exemplo, que para mim é uma heresia. Pode não ser, talvez, se eu estou falando aqui, alguém vai ver esse vídeo e dizer, não, Valnei, eu não acho que isso aí é uma heresia. Algumas pessoas pensam que quando o adversário foi expulso do céu, isso é uma tese tão boba, cara. Ele foi lançado do céu para a terra e ele se chocou com a terra, arrancando a terra do lugar, dando essa uniformidade à terra, deixando ela sem forma e vazia. E uma das argumentações que as pessoas utilizam-se sobre esta questão está em Isaías 45, no versículo 18, porque ouçam bem o que diz aqui o versículo. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitado. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui no texto, no versículo de Isaías, diz que a terra não foi criada sem forma e vazia. E já aqui no Gênesis diz que sim. Então qual é a dificuldade? A questão é que o livro de Isaías tinha um objetivo e o Gênesis outro. O livro do Gênesis narra a criação de todas as coisas. Já o livro de Isaías tem uma mensagem direta para a nação de Israel. Esse capítulo 45 é uma mensagem direta para a nação de Israel. E o versículo 18 especificamente, ele não faz a afirmação de que simplesmente Deus não tenha criado a terra ou que ela não tenha sido vazia em algum ponto da criação. Ele simplesmente mostra que Deus criou a terra com um propósito. Qual o propósito da criação da terra? Dela ser habitada. Esse foi o propósito pelo qual Deus criou a terra. Neste sentido, o profeta Isaías está mostrando que Deus não formou Israel à toa. Deus formou Israel com um objetivo. Então, são essas comparações. E se a gente não lê o texto e o contexto, a gente cria coisas que não existem. A gente entende coisas que não existem. A gente pode isolar um versículo e criar em cima dele uma tese que ele não é sustentado pelos versículos que antecedem e que procede daquele versículo que nós estamos usando como base para alguma coisa. Então, retornando ao Gênesis e a fala dessa heresia de que essa é uma tentativa de resposta da questão dos dinossauros, porque a ciência prova a existência de dinossauro. E o homem quer provar aqui, a religião quer provar a existência e como foi feita a extinção do dinossauro. Eu creio
que existiram, creio na extinção, existem fósseis que comprovam, não há o que discutir sobre isso. Todavia, a morte só entrou no mundo depois do pecado de Adão. Antes do pecado de Adão não entrou, não havia morte. Então, se eu acreditar que antes de Adão pecar houve morte, essa argumentação ela é antibíblica. Só de saída ela descarta essa possibilidade. Como foi esse processo de extinção dos dinossauros? Isso não é um assunto para a igreja. O objetivo do Gênesis não é dar essas provas. O objetivo do Gênesis é narrar a evolução no sentido da popularização da civilização humana, da criação dos céus e da terra, da soberania de Deus. O propósito aqui não é explicar ações científicas, negativo. Mas dentro da nossa crença, a morte só entrou depois que Adão pecou. E o primeiro ser a ser morto foi o próprio Deus que o matou. Matou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Morte essa que já prefigurava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sim. Então estou falando de construção, de construir. Eu ainda vou falar sobre desconstruir e reconstruir. Na parte do reconstruir é onde eu vou entrar na questão da eternidade. Mas eu fiz essa breve meditação para explicar um pouquinho sobre a criação. Deus criou tudo perfeito. Deus é perfeito. A obra dos céus e da terra é uma obra perfeita. Mas num próximo vídeo em que eu falar sobre desconstruir, eu vou falar da queda do homem e de como isso afetou a grandiosidade, a beleza, a perfeição de tudo que Deus fez, tornando imperfeito e maldito toda a terra e toda a criação. Então, há uma necessidade de desconstruir, de destruir, para refazer novamente algo perfeito. E esse projeto ele está em andamento. E quem quer fazer parte desse projeto, deva confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e escapar da ira futura que aguarda todos aqueles que são rebeldes à palavra de Deus, que são desobedientes à palavra de Deus. Porque existe uma condenação para Satanás e seus anjos e os homens que seguirem a influência do adversário. Então, o grande objetivo em si das nossas meditações e raciocínios é se voltarmos para Deus, é nos voltarmos para Deus em tempo oportuno. Aproveite a oportunidade e volte para o Senhor. Que Deus te abençoe, você que teve a paciência de ouvir até o final dessa pequena meditação. Porque isso aqui falar sobre essa construção também é algo grandioso. São aqui 13 minutinhos. É só um drops. Uma coisinha pequena de algo tão grande. Mas a gente temos uma vida para irmos falando. Enquanto podemos falar, iremos falando. E quem estiver disponível a ouvir, que ouça e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.